Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. Humilhai-vos diante de Deus. E vos exaltará. E vos exaltará. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Provérbios, capítulo 19, verso 21. Assim diz a palavra do Senhor. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Nesse verso, nós somos lembrados, mais uma vez, que os propósitos de Deus, os desígnios, a vontade, prevalecem sobre nossos planos. Deus tem sempre uma boa decisão para compartilhar conosco, mas precisamos aprender a aceitar a sua resposta. Devemos planejar, sim, mas com disciplina, com temor, com respeito pelo Senhor. Estamos nos aproximando do início de mais um ano, sem saber o que ele vai nos trazer. Depois de um ano que os planos de muitos foram frustrados em todo o mundo. Ainda assim, a ignorância da humanidade quanto à sua real necessidade permanece. E certamente farão planos, mais uma vez, sem saber ou reconhecer que o que prevalece é o propósito do Senhor. Nós precisamos, sim, planejar e ter disciplina na realização e busca dos nossos planos. Mas sem Deus, todos os nossos planos serão frustrados. Mesmo que tenham sucesso agora, não significa que durarão para sempre, pois é só em Deus que encontramos resposta para a eternidade. O máximo que podemos conseguir é mais alguns anos de vida aqui, mas só a eternidade só é conquistada através de Jesus. Portanto, faça planos, mas não deixe de entregar seus planos, seus propósitos, seus sonhos nas mãos de Deus. Pois só Ele tem a verdadeira realização para as nossas vidas e nenhum dos seus planos para nós será frustrado. Ao homem foi concedido a liberdade para planejar, e cabe ao homem buscar, com toda certeza, a sabedoria de Deus no realizar, na realização. É necessário reconhecer que Deus é quem está no controle da vida dos homens, da vida da humanidade. E por mais que Ele nos dê liberdade, a decisão final, se a vida continua ou é interrompida, é dele. É Ele quem firma os passos daquele que o teme. E aquele que o teme, mesmo quando as circunstâncias não são boas, andam segundo a sua vontade, pois sabe que os planos de Deus jamais serão frustrados. É Ele quem lhe dirige os passos,
é o Eterno quem possibilita que planos sejam realizados. A sabedoria nos ajuda a ter responsabilidade de planejar nossa vida. Assim, Deus nos concede oportunidade de reconhecer que planos sem a direção de Deus levam para a morte. E nós vimos isso justamente na passagem de 2019 para 2020. Muitos sonhos, muitos planos, muitas intenções, porém, a frustração veio logo no início. Muitas vezes as pessoas não pensam, termina o ano e já estão pensando na festa da carne, o carnaval, na imoralidade. E esses planos levam à morte. A morte física, muitas vezes, que é o que acontece nessa festa diabólica, mas, sobretudo, a morte espiritual, que é o afastamento de Deus. E a humanidade está tendo oportunidade de se voltar para Deus, de colocar seus planos sob a direção de Deus. Nunca a falta de bom senso e sabedoria ficou tão evidente como em 2020, onde a humanidade teve e ainda tem oportunidade de reconhecer suas loucuras e insensatez, mas ainda continua achando que é possível viver uma vida plena sem Deus. Ledo engano. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito, é o desígnio, é a vontade do Senhor. Sabedoria é a chave para a realização plena. E não existe sabedoria fora da palavra de Deus. Mas é necessário compreender que ela, a sabedoria, anda de mãos dadas com a prática. Não existe sábio sem uma vida coerente. Deus, ele examina nossas intenções, sabe exatamente o que pretendemos com determinadas ações. Portanto, podemos confiar a Ele nossos caminhos, nossos planos, e jamais seremos frustrados. Aquele que teme a Deus, mesmo em tempos de calamidade, jamais será frustrado. Algumas coisas que precisamos lembrar durante nossa jornada, se Deus nos der 2021. Que Deus detesta os orgulhosos. Então, cuidado com o sucesso, para não pisar nas pessoas, pois não é o sucesso que define o ser humano. Se os seus planos forem concretizados, tenha humildade. Se não derem certo, continue acreditando e lutando pelos seus sonhos e objetivos, confiando em Deus. Pois os seus planos, se estiverem nas mãos de Deus, jamais serão frustrados. É necessário lembrar que Deus fez expiação na cruz pelos nossos pecados. Então sua vida foi comprada por um alto preço e você não é dono de si mesmo. Portanto, aproveite o momento que estamos vivendo, pois forçosamente tivemos de parar para se arrepender das mazelas, dos pecados, pois Deus está purificando a terra e quer purificar, sobretudo, a sua vida. E feliz aquele que está meditando nesse momento e se voltando com mais intensidade para Deus. É necessário lembrar que o temor ao Senhor nos afasta do mal que vem de dentro de nós mesmos, pois o que vem de fora é mais fácil de perceber e controlar. Seja inteligente e não destrua a si mesmo. Que seus planos glorifiquem sempre a Deus.
que nossos planos glorifiquem sempre a Deus. Quando procuramos agradar a Deus, Ele trabalha em todas as áreas de nossa vida a nosso favor, até em situações que não estamos vendo soluções. A ciência que tanto está sendo falada em nossa época, nesse momento especificamente, a ciência é boa para as nossas vidas, quando esta se submete a Deus, que dá a inteligência ao homem. Caso contrário, na própria ciência, a humanidade sucumbirá. Não é sábio reclamar da vida, lembre disso, ou do que não tem, pois é melhor pouco com retidão do que muito com injustiça. Muitas pessoas nesse momento estão vivendo, dariam tudo o que têm por um pouco mais de tempo em sua existência. Portanto, não é sábio reclamar da vida. O insensato reclama, se rebela e não muda. Já o sábio agradece e obedece, pois sabe que o melhor está com Deus, o melhor é estar com Deus. E depois daqui, estar com Deus aqui e depois daqui. Portanto, para o sábio não há desespero, e sim esperança, o tempo todo. A importância de fazermos dessa maneira é justamente para não desistirmos no meio do caminho, se algo der errado. Pois Deus faz tudo com um propósito e faz tudo para o nosso bem. Pois muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Que Deus te abençoe. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus.